Amados irmãos da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis, Santa Catarina, e irmãos e amigos que acompanham os nossos estudos bíblicos com frequência, um abraço fraterno a todos vocês e que a misericórdia e a bondade de Deus os acompanhe sempre. O texto bíblico que desejo ler neste dia encontra-se no Velho Testamento, no livro do profeta Zacarias, que diz assim: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Quero enfatizar a expressão: olharão para mim aquele a quem transpassaram. Amigos, olhar para Jesus nos tempos atuais, nos dias modernos, creio que é um número ínfimo da população mundial. De acordo com estimativa de órgãos demográficos internacionais, a população mundial atual em junho de 2020 é de aproximadamente 7 bilhões e 780 milhões de pessoas. E a Nações Unidas estima que a população humana chegará até 11 bilhões e 200 milhões em 2100. São pouquíssimos dos que tiram tempo para as coisas pertinentes à sua vida espiritual, ao culto ao Deus Altíssimo. Isto desde o início da história humana. E para esta população vindoura que virá, com certeza também não quererão, na sua maioria esmagadora, ocupar-se com as coisas de Deus. Dizem não possuírem tempo para estas coisas. É a lógica dos secularistas, né? Agem como se não possuíssem uma alma e que, por isso, eles são eternos, né? E acham que não são. Morrem fisicamente, mas a sua alma terá um desfecho na eternidade. Céu ou inferno permanentemente. Você sabia que este desânimo para as coisas de Deus é de procedência maligna, satânica? Sim. Geralmente estas pessoas sem Deus não conseguem perceber essa atuação de Satanás na raça humana. A Bíblia chama o diabo de príncipe deste mundo. Observe o texto bíblico de João 12, versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Príncipe é aquele que exerce autoridade, é o chefe, o governador,
Portanto, o diabo possui um principado e tem os seus adoradores que lhe servem, são súditos a seu serviço. E não tenho qualquer dúvida de que são mais os que adoram e servem ao diabo do que a Jesus Cristo. É uma realidade inquestionável. O apóstolo Paulo, que viveu no primeiro século, falou algo tão atual que parece que ele escreveu esta carta ontem. Observe o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E Paulo diz: afaste-se desses também. Observaram, amigos? É por isso que estas pessoas possuem esses adjetivos terríveis, né? Estas pessoas sem Deus. Então, há um domínio do império das trevas na vida desses homens e mulheres sem Deus. Entre esses adjetivos terríveis presentes nos dias atuais, citado por Paulo, está o de não amar a família, não possuir o domínio próprio e ser amantes dos prazeres. Você consegue ver gente assim ao seu redor? É claro, né? Todos nós os conhecemos. A falta de envolvimento com Deus os levam a viver dissolutamente uma decadência moral e espiritual. O mal, o pecado e a injustiça do diabo contaminaram este mundo, porque as pessoas renderam ao seu domínio. Milhões estão na terra a serviço literalmente do diabo, estão aqui para praticar o mal. Por todos os meios possíveis, usam as suas influências para divulgarem o mal. Já temos na internet muitos profissionais que receberam até um título, né, que até alguns anos atrás não se conhecia, o de influenciador digital. São pessoas que possuem capacidade de argumentação, muita conexão e interatividade com seus seguidores, conquistando números expressivos de seguidores, milhões, além de influenciarem estas pessoas nas marcas publicitárias que defendem, mas especialmente nas ideologias diversas. Não nego que muitos deles são mestres, professores do bem, ministram coisas sadias, coisas maravilhosas. Entretanto, outros profissionais influenciadores são perniciosos, ministram ensinos que levaram muitos jovens ao extremo, ao caos em todas as áreas.
Hoje, é por isso que muitos dizem, né, que na internet a gente vê muito lixo. O apóstolo Paulo chama de dia mau os dias que vivemos e escreve: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. Este apóstolo falou aos efésios que haverá um dia mau, quando será preciso tomar posse da armadura de Deus, porque somente assim poderemos resistir e permanecer firmes. Então, queridos, revestidos de Deus, poderemos vencer esses dias maus. Precisamos estar olhando para cima, de onde vem o nosso socorro. Existem demônios dos mais terríveis e muito ativos que levam as pessoas a deixarem de amar a família, não terem um domínio próprio, pois são pessoas amantes dos prazeres, como Paulo disse com propriedade. O demônio do vício, do álcool e drogas, é possível ver a sua atuação nos lares para a destruição da família. Também a cada minuto ele opera com intensidade nas estradas, usando pessoas como instrumentos ao seu serviço para causar morte de pessoas inocentes, trazendo assim desolação, tristeza para as famílias enlutadas por causa desses bêbados que promoveram tragédias familiares. Entre milhões de exemplos diários, mundo afora, o G1, portal de notícias de 1º de agosto do corrente ano, mostrou um dos exemplos da atuação deste demônio nas estradas. 5 pessoas morreram em um grave acidente entre 2 carros na manhã do sábado na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O motorista que provocou a colisão dirigindo um carro esportivo admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir pelo menos 3 cervejas, não tinha carteira de motorista e estava vindo de um forró, não de uma igreja. E, segundo a polícia rodoviária, se negou a fazer o teste do bafômetro. Incrível é que ele ainda negou a fazer este exame porque a lei brasileira lhe dá este direito. 3 homens, uma mulher e um bebê de apenas 1 ano estavam em sua mão de direção com velocidade normal, sem motorista bêbado, no carro atingido, morreram ali no local. O demônio que leva a pessoa a embriagar-se ao ponto de perder a noção das coisas, a lucidez, seu objetivo primordial, final, é produzir a morte, a destruição da família. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, por isso que ele é chamado de ladrão. Quem embriaga-se e dirige revela ser uma pessoa que não tem temperança, domínio próprio, não ama a sua própria vida como amará a vida dos outros. E pior, meus irmãos e amigos, é que a lei seca, a de número 12.760,
que foi promulgada em 2012, eu tenho a impressão que o diabo foi um dos idealizadores desta lei, pois não existe uma lei tão branda, tão maravilhosa como esta, que estabelece uma multa quase irrisória, com a possibilidade de perder o direito de dirigir somente por 12 meses. E incrível é que, se esta pessoa for julgado, o alcoólatra pega somente uma pena de 6 meses a 3 anos de prisão, uma vez que o seu crime é apenas doloso, ou seja, o bêbado não teve intenção nenhuma de matar. Sem dúvidas, é uma lei que faz a alegria dos alcoólatras que dirigem. É uma lei que banaliza a vida humana, uma vez que, se um cidadão cometeu um único homicídio, pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão, pois nesse caso o seu crime é tipificado por doloso, ou seja, ele teve o desejo, teve a intenção de cometê-lo. Com esta lei seca falha, os prejudicados são os mortos, muitos prematuramente, em pleno vigor físico, e também os familiares que ficaram. O que estava em estado etílico, embriagado, se conseguir um bom profissional para defendê-lo, pode levar o processo a envelhecer nas malhas da justiça, até prescrever, com a possibilidade de não ficar um único dia sequer preso, especialmente se ele for de uma família poderosa, abastada. Uma coisa é certa: a lei pode até absolver criminosos contumazes, auxiliando assim o reino, o império de Satanás para os seus propósitos maléficos, mas esses serão julgados com justa medida no tribunal de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. 2 Coríntios 5:10. Cada ser que já viveu nesta terra comparecerá diante de Cristo Jesus para ser julgado. Inclui aqui os poderosos, os ricos, os inteligentes, famosos ou não, pobres, enfim, todos hão de comparecer diante de Deus. O julgamento do trono branco encerrará a era da humanidade. Os que rejeitaram o sacrifício de Cristo Jesus e viveram suas vidas dissolutamente na prática do mal, da iniquidade, o juízo será sem piedade, uma vez que Deus julgará com equidade e dará o justo castigo. Este será, sem dúvidas nenhuma, o maior de todos os julgamentos, pois engloba todos os ímpios desde o início da história do homem. O apóstolo João declara: pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, e também o Pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o juízo. João 5, 21, 22. Todo joelho se dobrará naquele dia diante de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 11 ao 12. E você está preparado para o seu julgamento? Está fazendo a vontade de Deus ou do diabo? Não existe aqui coluna do meio. Você não pode dizer que é neutro ou está em cima do muro. Serve a um ou a outro. Esta é a realidade bíblica. Observem a palavra profética novamente de Zacarias. E olharão para mim a quem transpassaram. Zacarias 12, 10. Zacarias é um dos profetas mais messiânicos, ou seja, que profetizou sobre a vinda do Messias de Jesus Cristo. Ele profetizou a respeito da morte expiatória de Cristo pelas mãos dos judeus, que no fim dos tempos levá-los-á a plantearem-no e arrependerem-se e serem salvos. Está lá no capítulo 12, versículo 10 e no 13, 9. E vemos isso no Novo Testamento, Romanos 11, 25 a 27. E muito de suas profecias se cumpriram literalmente, sabiam? Por exemplo, ele falou que viria Jesus de um modo humilde e modesto, montado num jumento. Capítulo 9, 9. E lá em Mateus 21, 5, nós vemos isto claramente se cumprindo. Jesus restaurará Israel pelo sangue do concerto. Capítulo 9, versículo 11, nós vemos isso lá em Marcos 14, 24. Que Jesus seria pastor das ovelhas de Deus que ficaram dispersas e desgarradas. Zacarias 10, 2, e nós vemos isso em Mateus 9, 36. Que Jesus seria traído e rejeitado. Capítulo 11, 12 e 13, nós vemos lá em Mateus 26, Mateus 27, 9, que Jesus seria traspassado e abatido. Zacarias 12, 10. Nós vemos isso em Mateus 24, 30 e em Mateus 26, 31 se cumprindo. E Zacarias ainda entregou profecias para o futuro como estas, que Jesus voltará em glória para livrar Israel de seus inimigos. Zacarias 14, de 1 a 6. E no Novo Testamento, Mateus 25, 31, Jesus fala isso. Em Apocalipse 19, 15, também, que Jesus reinará como rei em paz e retidão. Capítulo 9, versículo 9 e 10. E lá em Apocalipse 11, 15, fala sobre isso. E finalmente que Jesus estabelecerá seu reino glorioso para sempre sobre todas as nações. Zacarias 14, do 6 ao 19. E nós vemos isso claramente em Apocalipse 11, 15, Apocalipse 21, 24, 26, no 22, de 1 a 5, que fala que isto vai acontecer. Amigos, Zacarias significa Deus se lembra. Então, este nome Zacarias é um nome abundante no Antigo Testamento. Encontramos mais de 300 pessoas
designadas com este nome. Deus se lembra. O nosso estudo de hoje, como eu falei, se baseia no capítulo 12, 10 de Zacarias, e olharão para mim a quem furaram. Então eu quero mostrar algo aqui para vocês interessante. Lá no capítulo 19 de João, versículo 31 e 37, nós lemos. Observem o que Zacarias falou lá no passado e que os evangelistas aqui repetiram, especialmente João. Esse dia, o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, porque não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Se cumpriram literalmente duas profecias messiânicas. Uma que se encontra em Êxodo 12, 46, que diz assim: vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Isso já apontava para Jesus. E também no Salmo 34, 20 diz: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Observaram, amigos, nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados para se cumprir as Escrituras sagradas. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Observaram, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Zacarias fala que haveria lamentação e choro neste dia da crucificação de Jesus. Os verdadeiros seguidores de Jesus, as mulheres tementes, diz a Bíblia que elas batiam nos peitos e sem dúvida, elas lamentaram muito, como também os apóstolos de Jesus. Observe aqui no capítulo 23, versículo 47 a 48 de Mateus. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. É óbvio, queridos amigos e irmãos, que muitos que ajudaram a ferir, a furar as mãos e os pés do Senhor Jesus tiveram isto como motivo de regozijo e não de lamentação.
os próprios soldados que fixaram os pregos em Jesus, e quando viram o terremoto, o sol escurecendo em pleno dia, lamentaram, pois viram que de fato crucificaram um inocente e ele era Deus, e se angustiaram com grande lamentação. Mas essa lamentação, e que verão a quem o furaram, vai se repetir, sabiam? Por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus à terra. O apóstolo Paulo diz claramente, porque está escrito: diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Romanos 14, 11. Os inimigos o verão, confessarão que Jesus é o Senhor, mas não como Salvador de suas vidas, mas como juiz que o julgará e os condenará ao inferno. Os judeus até hoje teimam em não aceitar que este ensino exposto pelo profeta Zacarias seja referente a Jesus Cristo, que já veio, morreu e ressuscitou. Eles pregam dizendo que nós, os cristãos, adulteramos os ensinos do Velho Testamento, e fala que esta profecia de Zacarias não tem nada a ver com Jesus, o Messias, e nem com o futuro. Essa profecia especialmente fala de guerra. Apesar da grande vitória, haverá também um grande luto por causa daqueles que sofreram as consequências da guerra, aqueles que foram traspassados, é o que eles acreditam. Se Jesus existiu, ele foi um simples homem, dizem os judeus. Terrível esta blasfêmia. Não temos dúvidas de que o texto de Zacarias, capítulo 12, 10, se refere a um evento que ocorreu há quase 500 anos, que o profeta profetizou, posteriormente aconteceu na vinda e na vida de Jesus Cristo. O Senhor foi furado quando foi crucificado, e que os judeus olharão para Jesus ressuscitado e lamentarão muitíssimo a loucura que fizeram, e por terem desprezado Jesus até os dias atuais, especialmente ao vê-lo descendo nas nuvens dos céus, cercado de anjos, com poder e muita glória, aleluia. O apóstolo João, que foi testemunha ocular da crucificação, repetiu em seu livro a profecia de Zacarias: e olharão para aquele que traspassaram. Já lemos o texto de João 19, 33 e 37, que fala sobre isso. O nosso consolo é que vai se cumprir literalmente o texto de Apocalipse 1:7. E eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Não tememos essa vinda gloriosa do Senhor, pois não transpassamos Jesus. Pelo contrário, abraçamos, aceitamos seus ensinos, nos entregamos a eles. Em Mateus, capítulo 26, 64, está registrado: tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus, contudo eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso,
vindo sobre as nuvens dos céus. Aleluias. Marcos 13, versículo 26. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória, e nós vendo esta cena esplendorosa com muita alegria, aleluia. Será muito rápido, como o raio que cruza o céu, e todo olho verá, até mesmo aqueles que já foram, e haverá muito lamento. A volta de Jesus Cristo é o triunfo dos crentes, é o triunfo para nós, é a derrota para Satanás e seus seguidores, os seus súditos aqui na terra. Esteja atento à advertência: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15. Este texto não nos causa medo, não nos causa espanto e pavor, e sim prazer e esperança da nossa redenção e vitória sobre este mundo e sobre Satanás. Vamos estar com o Senhor Jesus eternamente. Para nós esta terra é boa, mas o que nos aguarda é infinitamente melhor, é incomparável, aleluia. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, versículos 9, aleluia. Que possamos aguardar nosso encontro com o Senhor das nossas vidas, cheios de esperança e alegria no coração, aleluia. É extremamente consoladora a palavra de Jesus a nós, os seus seguidores. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, 43. E como é triste o destino das pessoas. Muitos, apesar de serem importantes, famosos e ricos na terra, a Bíblia diz nos versículos 41 a 42 de Mateus 13, diz exatamente o inverso para aqueles que amam a Deus. Diz assim: para os ímpios, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Para os que foram fiéis a Jesus, irão brilhar como o sol no céu. Os que praticaram a iniquidade, aborreceram a Jesus, serão lançados no inferno, que é chamado pelo próprio Jesus Cristo de fornalha de fogo, local onde haverá ranger de dentes e pranto. Terrível o fim dos que só praticaram males na terra, viraram as costas para Deus, debocharam, criticaram Jesus como Senhor e Salvador. Aceite-o em sua vida enquanto é tempo, meu amigo.
Hoje é dia da salvação da sua alma. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito e eterno Deus, a ti a honra e a glória para sempre. Cumpre-nos bendizeste enquanto vida tivermos, como disse o salmista, que assim o fazia. Agradecemos-te pelos ensinos verdadeiros, eternos da tua bendita palavra, Senhor. Tivemos o privilégio de conceber estas palavras em nossos corações e isso nos fez entrar na aliança de Jesus Cristo, o Senhor. Aleluias! Glórias a ti, tu és o nosso Deus, aleluias. Senhor, abençoa, alcança estas pessoas que ainda não se decidiram por Jesus, que estão brincando com as suas vidas. Eles não sabem o dia de amanhã, podem perder as suas vidas ainda neste dia e não estão preparados. Alcance-os, fala na alma destas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, encerro com um abraço a todos vocês e que a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor permaneça em suas vidas e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Jesus.